Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra e falar conosco, falar ao nosso coração, sempre visando aqui a edificação, a construção de algo maior. Vamos lá, irmão? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, evangelista e historiador Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23, a partir do verso 34, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Glória a Deus, irmãos. Creio que os irmãos já identificaram aqui com bastante assertividade o cenário a qual eu li para nossa meditação, para nossa reflexão no dia de hoje. O cenário aqui é Jesus pregado na cruz, a suprema angústia, o momento de maior dor do servo angustiado, do homem de dores. E não foi um momento fácil, pelo que nós percebemos e pelo que nós lemos. Nós sabemos que todo cristão é chamado a carregar a sua cruz. Não existe cristão sem cruz, irmão. Eu quero repetir isso. Não existe cristão sem cruz. E por muitas vezes nós passaremos por momentos como esse. E esse cenário nos ajuda a entender como nós devemos nos comportar e como nós devemos justamente agir com relação àqueles que nos oprimem, aqueles que estão em volta, irmão. Existiam muitas pessoas ali e todos olhavam e ninguém ajudava. Quantas vezes nos sentimos assim? Parece que ninguém nos ajuda, até mesmo aqueles que poderiam não estendem a mão. E tudo isso tem um propósito. A cruz, ela é propriamente a nossa missão, é o propósito. Jesus só viveu, só se assentou no trono, ou seja, a promessa só foi cumprida porque Jesus carregou a sua cruz. E nós também devemos fazer o mesmo se quisermos andar como o mestre andou. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes. O versículo 34 ele fala: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O perdão, irmãos, quando nós exprimimos ele pela boca e falamos sobre perdoar, muitas vezes ele se torna até poético. É um ato sublime de alguém que está em um nível de maturidade espiritual elevadíssima. Mas de fato, não é fácil perdoar. Não é fácil, irmão. A pessoa falar que é fácil é porque ela não experimentou ainda, por exemplo, o que o mestre estava experimentando aqui. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E perdoar, na verdade, é perder. É perder o direito de exprimir algum julgamento ou condenação pelos atos, pelos maus que nos fizeram. É perder o direito de ação, é entregar na mão de Deus a justiça que nós cremos que caberíamos a nós mesmos. Perdoar é justamente parar de pagar juros ao agiota. E o Senhor fez isso no auge da dor dele. Porque mesmo podendo julgar, ele entregou, irmão. Ele entregou justamente ele entregou a Deus aquele momento. Por quê? Ele diz: pois não sabem o que fazem. E verdadeiramente não sabiam, irmão, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado dos mortos. A palavra que ele tinha dito ainda não se cumpriu. E por isso era necessário que ele se padecesse, por isso era necessário ele passar por toda a dor. Naquele momento ali, não havia revelação do poder de Deus sobre Jesus. Naquele momento ali ainda era o momento em que ele vivia a dor, em que ele vivia a cruz. Então as pessoas estavam obscurecidas, os seus corações estavam fechados. Olha o que Paulo fala em Efésios 4:18. Seus corações fechados
estão cheios de trevas e eles estão distantes da vida de Deus porque endureceram seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Quantas pessoas ao nosso lado estão dessa forma, irmão? Quantas pessoas não compreendem o agir de Deus? Não entendem por que nós entregamos a uma vida de cruz, a uma vida que nos provoca dor e muitas vezes sofrimento, em que nós temos que nos silenciar como ovelha muda diante dos nossos agressores. Quantas vezes isso vai acontecer? Mas tem um motivo, irmão, porque eles não sabem. Agora existem alguns que sabem, logicamente. Ali a ignorância imperava, não tinham conhecimento de quem Jesus era. E por isso eles foram perdoados. A palavra fala, e os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A roupa de Jesus era feita de um pano único, irmão. Conforme João relata, era um linho único e específico e, portanto, muito cara. E por isso os soldados tiraram. Aquilo ali era como se eles tivessem tomado os despojos da guerra. Um soldado, quando vencia a batalha no mundo antigo, eles tomavam aquilo que sobrava das suas conquistas como uma forma de comemoração, irmão. Então, existem algumas pessoas que vão na nossa jornada, durante a nossa cruz, comemorar, por até mesmo nos fazer o mal. E eles vão se sentir, meu irmão, vitoriosos. Vão se sentir, minha irmã, vitoriosas. E mesmo assim, devemos permanecer calado. O nosso papel é perdoar, como ovelha muda. Temos que ter um coração de um servo obediente, só por meio do Espírito Santo. E por isso que eu falei que é poético, porque precisamos compreender que essa parte aqui não será mesmo fácil de cumpri-la. Só com a ajuda do Espírito Santo, só com a vida ligada no reino, irmão, nós podemos verdadeiramente cumprir a missão que o Senhor nos deu, porque nós implicaremos em passar em momentos em que as pessoas o inimigo parece que vai estar melhor do que nós. Alguém aí já experimentou isso? E é difícil negar a si mesmo nesse momento, não é verdade? A palavra fala assim em Isaías 53:12, por isso eu darei a ele grandes honras, por isso. E ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si o pecado de muito, e orou em favor dos pecadores. Você vê que é justamente aqueles a qual Jesus está perdoando e orando. Ou seja, uma vida de renúncia total. Para quê? Para mostrar o caráter do Pai. E nós, como filhos, irmão, nós fomos aqui justamente para mostrar o caráter do Pai através de nossas vidas, aqueles que estão em trevas, aqueles que estão em luz. E esse foi o papel de Jesus ali naquele momento. Mas haverá uma grande honra, haverá algo por causa dessas ações. Então nós devemos nos apegar àquilo que foi prometido. Olha, a palavra fala, a multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros e a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Salva-se a si mesmo, se você salvou os outros. E se é o Cristo, o escolhido de Deus, irmãos? Na hora mais difícil, irmão, no momento mais complicado da nossa missão, e acredite, esse momento é aquele momento que dá vontade de desistir, aquele momento em que a vontade de desistir vai aumentando, a vontade de continuar vai diminuindo, porque ele era o único que poderia julgar de fato aquelas pessoas. Ele não tinha pecado nenhum, Jesus. E na hora mais difícil haverá quem o diabo use, meu irmão, para fazer pensar que Deus se esqueceu de nós. Perceba que quando o diabo começou a tentação em Mateus capítulo 4, ele fala, se é Cristo, se é o Filho de Deus, manda esta pedra virar pão. Ou seja, ele sempre vai atacar naquilo que é a nossa identidade. E aqui novamente, Cristo, escolhido de Deus, salve-se a si mesmo. E como o diabo já tinha tentado pessoalmente, não conseguiu, agora ele estava usando aqueles que têm porventura uma brecha, o coração aberto ao pecado. E perceba que essas pessoas é os mesmos que Jesus ajudava. A multidão que observava ali, eu tenho certeza, irmão, que tinha os cegos que ele abriu a vista,
que tinha justamente aquelas pessoas a qual ele estendeu a mão, pessoas que, talvez até mesmo ali os que ele ressuscitou da morte, como a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, mas não fizeram nada. Esses só observavam. E os líderes, aqueles que deveriam ensinar o caminho correto, ainda ridicularizavam. Uns observam, uns ficam escondidos, outros ainda zombam da identidade. É nessa hora, na hora mais difícil, irmão. Na hora mais difícil nós vamos pensar que Deus se esqueceu de nós. Um clamor do Senhor Jesus na cruz foi: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não desampara, irmão. Deus jamais desampara. Era necessário passar por aquele momento para que eles crescem, que realmente era um enviado de Deus, realmente ele era o Cristo, o Messias, Todo-Poderoso. Gosto de um versículo, irmãos, que muitas vezes quando eu me sinto assim, eu pego ele para ler, que está em Isaías 49, versículo 15, e eu gostaria de compartilhar ele com vocês nesse momento. Diz: será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Perceba que Deus sempre usa figuras familiares para nos lembrar do seu amor leal. E a mãe é tida no meio da família como aquela pessoa que nunca se esquece, é a cuidadora do lar. É aquela que carrega no ventre, e por isso tem até uma simbiose, algo que nós não percebemos conosco. Você tem isso com a sua mãe? Creio que todos têm, não é verdade? É como se ela pudesse sentir, mas o próprio Deus fala, mesmo que isso acontecesse, e é possível, porque nós vemos mães que abandonam seus próprios filhos na lata de lixo. Eu nunca me esqueceria de você. É o que Deus está prometendo. Eu nunca me esqueceria de você. Ele fala: o nome de Israel, e nós somos a Israel de Deus, está gravado na palma das minhas mãos. E os meus olhos veem toda hora os seus muros. Ele está dizendo que nós não fugimos do olhar dele, que mesmo que isso pudesse acontecer, quando ele olhasse para a própria mão, ele se lembraria de nós ao ver o nosso nome tatuado ali. Ele fala no versículo 17: logo seus filhos vão voltar à sua terra, e os que destruíram terão de fugir de você. É uma promessa. Os inimigos, irmão, não poderão nos resistir. Por isso Jesus se entregou. Ele confiava na palavra, naquilo que estava escrito. Então não deixe o momento de aflição, não deixe o momento de dificuldade te cegar e fazer que o propósito foi anulado. Não foi. A promessa, olha, o momento de dor não anula a promessa. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. O momento de dor não anula a promessa. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por uma dificuldade enorme, porque resolveram carregar a sua cruz. Eu estou pregando aqui para pessoas que resolveram se separar do resto e viver a sua missão com todo o seu coração e se encontram sozinhos nesse momento. Porque as pessoas que você estendeu a mão se afastaram, se ridicularizaram e zombaram. Cadê a promessa? Continue firme. Deixa que Deus faça da forma dele. Olha, no versículo 36 eles falam: os soldados também zondavam dele e ofereceram o vinagre para beber. Irmãos, o vinagre é diferente do vinho. O vinagre, esse vinagre aqui era uma bebida forte, era como se fosse hoje a 51. E no deserto que tem muita sede, a 51 ela pode se tornar metiolate, ela pode se tornar aquilo que cura a nossa ferida. Só que esse mesmo vinagre ele era utilizado, os banheiros naquela época eram públicos, e entenda uma coisa daquilo que eu vou falar, o que é o vinagre. Haveria a vara de sopo, é como eles oferecem ao Senhor Jesus, e essa vara de sopo era usada justamente para se limpar nos banheiros públicos. Eram banheiros que ficavam até uma banda lá, porque para não, na hora que estivessem defecando e soltando os dejetos, fazia barulho, então a banda suprimia aquele barulho que estava sendo feito numa forma de tornar mais agradável o ambiente. E essa vara de sopo continha um pano que eles limpavam justamente o ânus depois de defecarem.
e eles passavam no vinagre para que o pano fosse muito reutilizado, porque era também um antisséptico e também o álcool servia para esterilizar, tanto que era forte esse vinagre. Mas ele servia aqui a tentativa era entorpecer a alma do Senhor Jesus, aliviar a dor dele numa forma de zombaria. O mesmo inimigo que humilha é o inimigo que quer te oferecer o alívio para sua alma. Eu quero repetir: o mesmo inimigo que te humilha é o inimigo que quer oferecer o alívio para sua alma. E Roma ainda continua oferecendo vinagre. Os guardas representam aqueles que deveriam trazer a nossa proteção. Roma ainda continua trazendo, sabe, continua oferecendo o vinagre, continua oferecendo para nós alívio para nossa alma, mas é só com um sentido de quê, meu irmão? De escarnecer, para nos envergonhar. Não aceite o vinagre. Olha, Salmo 69:20 fala: o desprezo deles cortou o meu coração e eu estou desesperado. Esperei que algum deles estivesse pena de mim, mas foi em vão. Ninguém veio me consolar. Quando eu estava com fome, eles me deram veneno para comer. Quando eu estava com muita sede, eles me deram vinagre. Irmãos, e eu falo com todo o coração, há uma bênção em sentir fome. Muitas vezes nós teremos que passar por esse momento. Passar por um momento em que a nossa alma tem sede de um alívio e o nosso corpo tem fome de viver algo que seja reconfortante para a nossa alma. Mas o Senhor Jesus diz em Lucas 6:31, se eu não me engano: bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. O Senhor Jesus, depois de passar pela provação no deserto, a palavra fala que os anjos desceram e o serviram um banquete. Há um banquete para quem resiste o vinagre de Roma. Há um banquete para quem resiste às tentações. Há bênçãos e riquezas celestiais para aqueles que vivenciam um momento de dor com integridade, honrando a Deus. Deixe eles zombarem, deixe eles oferecerem, deixe eles fazerem o que for necessário. Você vê Jesus falando alguma coisa? Silêncio. Silêncio. A sabedoria do silêncio vai te ajudar. Olha, e a palavra continua no versículo 17. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, irmão. E eles trazem essa figura de rei, por quê? Jesus de fato é rei, irmão. Ele está sentado no trono. Você vê que justamente que depois que ele passasse pela aprovação, ele se sentaria era no trono. Ele se sentaria justamente no lugar ao qual Deus prometeu: se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então o inimigo, meu irmão, ele quer instalar dúvida sobre aquilo que é o nosso chamado, dúvida sobre aquilo que é o nosso coração. E o que nós devemos fazer, Alisson? Jesus nos ensina em João 14, em Deus: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. E creiam em Deus creiam o Senhor. O Deus é o que traçou o nosso plano. E o Senhor Jesus, a palavra encarnada. Então eu quero espiritualizar. Creia no plano que Deus traçou e creia na palavra que foi colocada sobre você, meu irmão. Não duvide. Não duvide. Os mesmos que oferecem são os que querem provocar dúvida. Olha, no final dessa passagem tinha uma tabuleta presa acima deles. Dizia: este é o rei dos judeus. Irmãos, quem mandou escrever essa tabuleta foi o próprio Pilatos. E aqui mostra uma forma carinhosa de Deus agir, vingando dos nossos inimigos. Por quê? Os fariseus não queriam que essas palavras fossem escritas. Por quê? Acima de todo condenado mostrava o porquê ele estava. E estava o nome dele: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. De todo condenado romano tinha escrito uma tabuleta com o nome e o motivo da condenação. E Pilatos fez isso para se vingar dos inimigos. E saiba que foi escrito em 3 idiomas diferentes. Para quê, meu irmão? Para que todos soubessem a acusação que havia contra ele. Era uma vingança sarcástica. E o nosso Deus tem uma maneira sarcástica de agir com os nossos inimigos.
O nosso Deus, ele tem uma maneira de de tramar e de mostrar que ele está no controle de todas as coisas, irmão. Jamais, jamais, jamais devemos mesmo, tirar os planos da mão de Deus. No final, o desfecho final, ele vai mostrar por que veio. E vai mostrar verdadeiramente para todo mundo. Porque, irmão, se todo mundo ia vir no terceiro dia, não teriam como negar. Por que você acha que tiveram desespero para abafar a ressurreição de Jesus Cristo, como nós vimos os relatos? Mas ninguém pode negar, irmão. Ninguém pode negar que o Mestre ressuscitou e vivo ele está, sentado no trono, comandando a minha e a sua vida. E nós fazemos parte dessa história, irmão. A nossa história continua sendo contada pela mão do Mestre. E eu quero profetizar para você, meu irmão, Isaías capítulo 53, versículo 10, que fala justamente da morte do Mestre. Fala assim, ó: apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Eu vou ler novamente. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Através de tudo o que passou, o meu servo justo fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. E toda a missão que Deus nos coloca, irmão, logicamente aqui fazendo a ressalva de que salvação, somente Jesus Cristo, essa missão é específica do nosso Mestre. Toda missão, meu irmão, imputa sofrimento, mas toda missão imputa a alcançar a muitos como uma porta, a qual a salvação possa alcançar. Então, eu quero terminar falando, meu irmão, quando todos te disserem que não tem jeito, quando todos te disserem que acabou, lembre-se do que eu vou profetizar para você agora. Deus diz para você que ainda há esperança. Em Jó capítulo 14, eu quero terminar aqui do versículo 7 em diante, diz o seguinte: até uma árvore tem esperança, se é cortada pode voltar a produzir folhas e ramas. Mesmo quando as raízes envelhecem, o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Há esperança para a árvore cortada. Não pare, porque está difícil. Deixa o Senhor te conduzir e te entregar a vitória. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrará. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.